Olá, pessoal! Graça e paz a todos. É um prazer poder falar com vocês através desse vídeo. E eu queria, através desse vídeo, compartilhar algo muito importante que vai acrescentar na sua vida espiritual. Ontem eu postei nas minhas redes sociais, para os meus amigos, para as pessoas que me acompanham e outras pessoas, o livro que eu adquiri, que eu comprei para me estudar, que é o livro de Teologia Sistemática, Completa e Atual, de Wayne Grudem, né? Muito legal esse livro, muito bacana. São mais de 1.700 páginas, um excelente livro para o crescimento espiritual, conhecimento teológico, muito bom. E muitas pessoas foram no meu particular e me mandaram mensagens perguntando: para que ler um livro desse tamanho, com tantas páginas? Perca de tempo. E teve outras pessoas que mandaram para mim algumas mensagens contendo um versículo bíblico que diz: Isaías, a letra mata, mas o espírito vivifica. É o espírito, Isaías, é a fé. A letra mata. Lê muito a Bíblia, a pessoa perde a fé, vira ateu. Aí tudo bem. Aí eu resolvi gravar esse vídeo, porque de onde que vem a ideia que a letra mata significa ler muito a Bíblia, ter um conhecimento da Bíblia? E isso é ensinado errado nas igrejas, nas instituições religiosas. Você sabe por que um bispo, um pastor, ele ensina isso, que a letra mata? Eu vou te dizer por que ele ensina. Porque ele não quer que você tenha conhecimento da palavra de Deus. Porque se você tiver conhecimento da palavra de Deus, você vai ver que a maioria das coisas que ele está ensinando é mentira. O que ele está ensinando é heresia. O que ele está ensinando é errado. Ou grande parte daquilo que ele ensina é errado. Por isso que se ensina isso. A letra mata, que é para você não ler a Bíblia. Que é para você ficar dependente de um pastor, dependente de um bispo, de uma instituição religiosa. E aí é colocado isso na sua cabeça. E aí você vira sem querer uma ameba. Você não pensa. Você não consegue enxergar nem o que é óbvio na sua frente. Nem aquilo que é óbvio. Está aqui. Está claro como o sol do meio-dia. Você não consegue enxergar, você não consegue entender. Ou você enxerga, mas se faz de cego, que é o pior. Então, preste bastante atenção. Você que comentou isso, você está enganado, né, meu amigo? Você está enganado, você está errado e você tem que mudar o seu pensamento. Porque, entenda, eu estou aqui com uma das minhas Bíblias que eu ganhei de presente. Essa daqui é uma Bíblia de estudo arqueológica NVI. Muito boa a Bíblia. Dentro de um texto, tá aqui, eu abri aqui. No texto existe o contexto. Então, se eu pegar um versículo isolado e ensinar, ou dois, provavelmente eu vou ter uma visão errada, errônea, do que o contexto diz sobre tudo aquilo. Muitas das heresias, muitos dos enganos, eles nasceram devido a isso, versículos isolados.
O versículo isolado, pega um versículo e prega. Pega 2 versículos e prega. Tá errado, gente. Você tem que abrir os olhos. Existe o texto e um contexto, né? O texto isolado leva você a interpretar de uma maneira errada. E existe o contexto. O que é o contexto, Isaías? É o que vem antes e o que vem depois do texto bíblico. Então, existe o texto e o contexto. Então, não é ler 1 ou 2 versículos. É você ler antes. Você quer ler um versículo? Por exemplo, a letra mata. Vamos ler todo o versículo? Ele nos capacitou, segundo Coríntios 3:6. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Olha como é que as pessoas são manipuladas, olha como é que as pessoas são enganadas, olha como é que as pessoas são preguiçosas, porque isso é preguiça. A pessoa não quer ler, a pessoa não quer estudar. Aí mistura tudo, aí vira uma pessoa religiosa. É triste. A pessoa frequenta uma igreja há 30, 40 anos e ela é analfabeta religiosa. Analfabeta bíblica. Ela não sabe de nada da palavra de Deus. Ela sabe o que o pastor ensinou, o que o bispo ensinou, o que a igreja ensinou, né? Mas conhecimento correto, certo, aprofundado, ela não sabe. Então, a pessoa pegou só essa parte. A letra mata, mas o espírito vivifica. Por que ela não leu antes? Que diz: Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Aqui Paulo não está falando que a pessoa que lê muito a Bíblia, a fé dela vai morrer. Aqui Paulo está falando da antiga aliança, ele está falando da lei. Ele está falando da lei de Moisés, da antiga aliança. E que ele foi capacitado, e ele nos capacitou para sermos ministros da nova aliança. Ele está querendo ensinar, agora não é mais a lei de Moisés, a lei de Moisés passou. A lei passou, nós não estamos mais na lei, nós estamos na graça. Nós não estamos mais na lei mosaica, onde tudo é obrigado, onde tudo é obrigação, é sobre imposição, com ameaça de punição. Nós não estamos mais nesse tempo. Nós estamos em graça. E que Deus tinha capacitado ele para ser ministro dessa nova aliança. Não da letra, não da lei, pois a letra mata. Aqui Paulo está querendo dizer que a lei matava. Quando a Bíblia fala lei mata, está querendo dizer o seguinte: pela lei, todos nós não temos direito à salvação. Por causa do pecado. Você está entendendo? Então a lei, ela mata. A lei mata. O salário do pecado é a morte. Então a lei mata. E é isso que você tem que entender. Agora, como você vai entender se na tua igreja, se o teu pastor, ele prega para você não estudar a Bíblia, para você não aprender a Bíblia, para você não ter conhecimento, para você ser um analfabeto, para uma ameba pensar mais do que você? Não dá. Mas o Espírito vivifica. Aí olha o que diz o versículo depois.
O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedra. Olha só. Aqui o apóstolo Paulo chama a lei de ministério de morte. Ministério de morte. Mas se esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos em Moisés por causa do resplendor do seu rosto, antes que desvanecente, não será o ministério do Espírito mais glorioso? E aqui Paulo fala o ministério do Espírito. Não é mais o ministério da lei, é o ministério do Espírito, aonde nós seremos guiados pelo Espírito Santo. Então entenda, existe um texto e existe um contexto. Não seja enganado. Não seja manipulado por ninguém. Estude, conheça a palavra de Deus, aprenda. Largue a preguiça de lado. Isso é preguiça. Eu sei que muita gente é cegueira. É cegueira. É cegueira. Ela é cega, né? Ela é guiada por pastor, guiada por bispo, guiada por igreja, menos por Cristo, menos pelo Senhor Jesus. Ela saiu da igreja A, da igreja B, da igreja C, mas ela continua idólatra. Vou falar a palavra certa, porque ela idolatra o que o pastor fala, idolatra o que o bispo fala, idolatra o que a sua instituição religiosa ensina, fecha os olhos e não olha para Cristo. Então estude, gente. Leia a Bíblia. E a ótica da Bíblia, pessoal, tá aqui, ó. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia, ela aponta para Cristo. Ela aponta para o Senhor Jesus. Estamos em graça, pessoal. Tá bom? Estamos em graça, não estamos mais na lei. Tá? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você tem uma dúvida, uma pergunta, você pode mandar aqui que a gente vai te responder, tá bom? Tá quase no horário do almoço. Que Deus abençoe vocês, tá? Bom almoço para todos, bom descanso, uma excelente quinta-feira.